Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Dessa vez, uma aula prática. Nós hoje trataremos de um tema muito interessante e bastante atual: as redes neurais convolucionais. Nós vamos construir uma para fazer uma classificação, usando a biblioteca que a gente já tem usado há bastante tempo, que é o Keras, que fica dentro do TensorFlow. Bom, a bibliografia para essa aula é basicamente o help do Keras, que está espalhado pelos sites, então fique atento. Aqui no rodapé vai aparecer vários sites para você consultar. Também um tutorial, que está aqui, e um artigo muito interessante, que é esse daqui, ok? São todos com acesso para vocês olharem. Então vamos lá? Bom, recapitulando rapidamente o que a gente já fez para contextualizar essa aula no conjunto do curso de Inteligência Artificial Prática. A gente já trabalhou bastante com aprendizado supervisionado usando rede neural. Só que a gente sempre usou uma rede neural que era composta basicamente por camadas densamente conectadas, que são as camadas dense do Keras. A gente usou essas redes para fazer regressão linear, regressão não linear, classificação binária, classificação multiclasse e assim por diante. A gente implementou vários algoritmos de aprendizado não supervisionado também, basicamente para fazer clusterização. A gente usou um de clusterização convencional, chamado K-means, muito interessante, e um de clusterização fuzzy, que se assemelha muito a uma classificação multiclasse, só que é não supervisionado, usando o algoritmo K-means. Além disso tudo, a gente também implementou um algoritmo de minimização, que no fundo é uma espécie de busca por soluções, usando o algoritmo genético. Muito interessante também, foi a última aula que a gente fez. A gente aprendeu, claro, a trabalhar com datasets e salvar em diversos formatos, como H5, CSV e assim por diante. E já usamos várias bibliotecas nesse curso, hein? Estamos acumulando muito conhecimento. A gente já trabalhou com TensorFlow, com o Keras, com o sklearn, com o scikit-learn, com o Genetic Algorithm e tudo isso sempre online e gratuito usando o Google Colab, tá bom? Mas, como eu já falei, se você quiser, você pode instalar o Anaconda na sua máquina e trabalhar sem usar o Google Colab. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? A gente então vai voltar aos nossos algoritmos de aprendizado. Depois dessa pausa, dessas 3 aulas que a gente ficou com algoritmos não supervisionados, que não usam exemplos de aprendizado, a gente vai voltar para poder subir o nível de complexidade das nossas redes neurais. Então, a gente vai tratar de redes neurais convolucionais. Essas redes elas têm se mostrado muito eficientes e são as mais usadas para reconhecimento de imagem hoje. Então, aquilo que você vê de reconhecimento de imagem em softwares muito famosos, como o Google Fotos e assim por diante, usam redes neurais convolucionais. Mas, de fato, essas redes neurais não servem só para reconhecer imagem. Elas são muito poderosas para identificar qualquer padrão dentro de sinais e matrizes. Então, se você está assistindo a aula de engenharia, você pode usar uma rede neural convolucional para identificar uma característica de um sinal. Olha que interessante. A gente vai ver, como exemplo, a classificação multiclasse usando um conjunto de imagens, tá bom? Simplesmente para a gente não ficar focado tempo demais na construção do dataset. Mas a gente poderia construir um dataset de sinais e usar ele. Mas a gente vai usar um dataset padrão porque a gente já viu como classificar ele usando uma rede neural convencional, toda densa. Agora a gente vai classificar ele com rede neural convolucional e vai poder comparar um pouquinho. Tá bom? Bom, a gente vai continuar usando o TensorFlow e o Keras, porque dentro dele já tem tudo que a gente precisa para a rede neural convolucional. De uma, duas e três dimensões, tá bom? Eu vou mostrar os códigos daqui a pouco, mas lembre-se que você não precisa copiar, não precisa prestar atenção nisso. O link para os códigos está aqui na descrição, mas se você quiser, o link também está aqui. Ó. No GitHub aqui do Terra das Exatas, você vai entrar no repositório de Inteligência Artificial e Machine Learning e vai encontrar o código da aula de hoje aqui. Ó. IA convnn classificação MNIST.IPAYNB. Tá bom? Muito bem. Então, antes da gente entrar nas redes neurais convolucionais, vamos lembrar rapidamente o que é uma rede densamente conectada. Lembrando que essa aula aqui não é teórica, é uma aula prática, então a gente vai passar isso bem rápido. Então, até aqui a gente sempre usou camadas densamente conectadas, as dense lá do Keras. Elas representam a força bruta das redes neurais.
E elas acabam sendo importantes em muitos aspectos. A gente vai ver que na rede de hoje a gente vai precisar de uma camada densa junto com as convolucionais. Mas elas basicamente são força bruta. A gente não pensa nada, a gente só configura a rede de tamanho razoável e imagina que ela se vira. E geralmente dá certo, mas talvez não fique tão otimizado. O bom dessas redes é que elas são muito versáteis. Mas para reconhecer alguns padrões, especialmente em imagens e mesmo sinais, a gente pode utilizar técnicas mais especializadas, redes neurais um pouco mais especializadas, que não seriam bons para qualquer coisa, como é a DENSE, mas que podem ser melhores do que ela para certas aplicações, como é o reconhecimento de padrões. Então, numa rede neural densamente conectada, cada ponto da entrada entra num neurônio que é conectado com todos da camada seguinte. Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 neurônios nessa camada e 3 nessa. Então cada neurônio dessa camada é conectado em todas dessas outras. Entenderam? E cada conexão dessa vai carregar um peso que precisa ser calculado durante o treinamento. Então, se você aumentar rapidamente o tamanho dessas camadas, o número de conexões cresce muito rápido e de repente você está tendo que usar o seu otimizador para calcular muitos e muitos pesos e acaba ficando lento, tá bom? Já nas camadas convolucionais, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, elas aplicam uma espécie de detector de padrão. Esse detector de padrão é aplicado a subconjuntos da entrada. Então ele não olha a entrada como um todo, mas ele olha a entrada por partes. Esse detector de padrão é chamado aqui de filtros, como todo mundo chama, de filtros. Eles são filtros que extraem as features da nossa imagem ou do nosso sinal. Se você não está familiarizado com essa ideia de features e outras ideias, não esquece de assistir às aulas de teoria aqui do curso. Elas são focadas nas redes densas, mas elas explicam todos esses conceitos fundamentais para entender inteligência artificial. Ok? Bom, essas redes convolucionais são muito mais especializadas. Então a gente vai ter que dimensionar elas de acordo com a forma da entrada. A gente não consegue fazer uma dimensão mais ou menos e ela vai se adaptando. A gente tem que pensar bem na hora de escolher os tamanhos da rede, tá bom? Elas são aplicadas a pedaços ou subconjuntos da entrada. E essa rede, por causa disso, ela não precisa ser toda conectada. Então, ela não é. Já que ela não precisa, ela não é. Tá bom? É importante que esses subconjuntos, então, vão ficando menores. Isso é uma coisa, é uma forma de entender uma rede convolucional. Ela é como se fosse uma forma de diminuir a dimensão do meu problema. Eu entro com uma imagem lá de 1000 por 1000, e aí eu vou fazendo com que esses filtros que eu vou olhando, eu olho os segmentos da imagem. Esses segmentos têm que diminuir, diminuir, diminuindo, para no final convergir para o tamanho de possibilidades da classificação que eu tenho. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Por exemplo, ó, aqui eu vou dar um exemplo muito simplificado, tá? De forma que ele está praticamente incorreto, mas ele serve para a gente entender como funciona e depois eu ajusto aquilo que eu tive que adaptar. Então, imagina que eu tenho essa imagem, esse número aqui, ó, 4, lá do Minist. Eu só cortei as bordas porque o Minist tem 28 pixels e eu estou usando só 0,24 para ficar mais fácil. Então imagina que eu vou vir aqui e vou cortar essa imagem em 9 partes de 8 por 8 cada um. Então eu vou fazer quadradinhos aqui, ó. Um filtro da rede convolucional, por exemplo, pode ser identificar se eu tenho traços verticais ou traços horizontais. Então ele aplica esse filtro a cada quadradinho aqui e ao aplicar ele faz uma conta e identifica se esse padrão que está no filtro aparece muito ou pouco nesse segmento dessa imagem. Então, por exemplo, nessa primeira parte, nesse primeiro quadradinho, ele aparece pouquinho. Tem um pouquinho de traço vertical aqui, ó. Então vamos dizer que o resultado deu 0,1. No quadradinho seguinte, não tem nada. Ó, tá vazio, certo? Então, quando eu aplicar a convolução aqui, vai dar 0. No próximo, vamos supor que agora eu vou aplicar nesse daqui, ó. Quando esse sinal for comparado com essa entrada, ele vai falar, nossa, tem bastante, olha quanto traço vertical tem nesse pedacinho. Então isso vai gerar um valor alto do filtro. E aí, um valor alto. E assim por diante. De modo que eu vou extrair uma espécie de feature.
quinta matrizinha que eu encontrei aqui é uma espécie de feature, que diz quanto que essa imagem de entrada tem de traços verticais. Aí depois eu faço a mesma coisa com os traços horizontais, e depois com traços diagonais, com traços duplos, e assim por diante, certo? E vou tentando encontrar onde estão os padrões da minha imagem. E eu poderia fazer isso também com um sinal com uma dimensão só, em função do tempo, tá bom? Um pequeno disclaimer aqui é que esse exemplo foi feito para a gente entender rapidamente e gerar uma matriz compreensível. Mas o que de fato a convolução faz é pegar esse filtro, aplicar ele no primeiro quadradinho e depois ir deslocando ele para cá. Não é que ela dá um pulo, ela desloca pixel a pixel. Então ela aplica depois num quadradinho aqui, depois ela aplica num quadradinho aqui, depois ela aplica num quadradinho aqui. Então ela aplica muito mais vezes do que isso, né? Portanto, o resultado é uma redução de dimensão muito menor, de fato. Depois a gente vai aprender a lidar com isso usando médias ou máximos, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, em que eu tenho uma entrada 24 por 24, ao usar a convolução com filtro 8 por 8, o resultado é uma matriz 17 por 17. Não 3 por 3 como tem aqui, mas 17 por 17, tá bom? Só para você não levar esse exemplo lá para o Keras, porque você vai se confundir. Tudo bem? Ótimo. Entenderam a ideia básica da coisa? Maravilha. Então, depois de eu encontrar todos esses filtros, eu posso fazer várias camadas de filtragem, mas em um momento eu tenho que jogar numa camada densamente conectada para decidir se esses padrões encontrados correspondem a uma certa imagem ou não, tá bom? Uma coisa interessante é que não é você que define os filtros. Isso é uma das coisas poderosas das redes convolucionais. Você otimiza o filtro, você vai tentando encontrar o filtro ideal usando um algoritmo otimizador, do mesmo jeito que a gente define os pesos da rede neural. Então você pode usar o Stochastic Gradient Descendant, o Adam e assim por diante, tá bom? E a rede neural encontra os filtros sozinha. Demora, mas ela encontra sozinha. Então, tentando resumir bastante, a diferença fundamental entre essas camadas densamente, que a gente usou até agora, e as convolucionais, é que nas camadas densas, elas aprendem padrões globais, que consideram a entrada como um todo. Enquanto as convolucionais aprendem padrões locais de pequenos subconjuntos da entrada. E depois eu considero esses como uma entrada para uma rede densamente conectada, que vai ter que analisar a imagem como um todo no final, tá bom? Então, pensando no nosso exemplo, quando a gente classifica imagens usando somente camadas densas, cada pixel da imagem corresponde a um neurônio da entrada. Então, cada pixel vai ter que produzir um peso para produzir uma certa saída. Já na camada convolucional, cada filtro detecta uma característica da imagem. E são essas características que vão produzir os pesos. Então eu vou dar peso para traços verticais e não mais pesos para o pixel 11, o pixel 22, o pixel 33, certo? Muito bem. Então, terminada essa breve teoria, vamos ver o que a nossa rede neural vai fazer. Então, a nossa rede neural convolucional vai fazer, assim como a gente fez na aula de classificação multiclasse, usando camadas densas. Se você não assistiu, eu recomendo. É só olhar aqui na playlist, ela está lá. Você deve ser capaz, então, de identificar números escritos nesse MNIST. São números que vão sempre de 0 a 9, tá bom? Foram escritos à mão e foram guardados nessa banco de dados. Essas imagens de dataset já vêm embaralhadas e já estão dentro da biblioteca do TensorFlow. Então basta importar ela e depois puxar os dados, tá bom? Aqui a gente está vendo as primeiras 25, ó, que interessante, tá bom? Ó, isso aqui é um 2, né? Aqui eu coloquei os labels porque a gente conhece os labels, mas a rede neural vai ter isso só como exemplo, tá bom? A gente vai ver que a rede vai ter como resposta, então, qual deles vai ser de 0 e 9? A resposta principal da rede é uma probabilidade, então ela vai devolver uma probabilidade de ser 0, uma probabilidade de ser 1, uma probabilidade de ser 2, uma probabilidade de ser até uma probabilidade de ser 9 para cada imagem. Se a gente, ao invés disso, quiser um número para comparar com o label, basta a gente pegar o de maior probabilidade, tá bom? Mas pode ser que seja útil olhar as probabilidades em si. Esse é o mesmo exemplo da aula que a gente já fez com densamente conectada. Como vai funcionar a nossa rede? Vamos dar um overview rápido dela, certo ou não? A gente vai ter que importar as bibliotecas e importar o dataset. Dá uma olhada no dataset para ver se a gente está lidando com dados como a gente acha que sim. A camada convolucional precisa de um pouco mais de cuidado, então a gente vai preparar o dataset.
E aí aqui é que vem o segredo. A gente vai criar e configurar uma rede neural convolucional. Então a gente vai ficar uma boa parte da aula discutindo essa parte aqui, tá bom? Porque depois é tudo igual, tudo muito parecido com o que a gente já fez com as camadas densas. A gente treina, a gente mostra o resultado, a gente testa usando um conjunto que não foi usado para treinar, e aí a gente mostra os resultados para esse novo conjunto. Lembrando que os códigos estão disponíveis aqui. Ó, para mostrar que não é uma monstruosidade, o código está aqui, tá bom? Eu só vou passar por ele porque você pode olhar o código lá no GitHub. Mas, se por acaso você precisar tirar alguma dúvida do código, ele está aqui, mostrado também no vídeo, ok? Eu separei ele em 4 partes, para não ficar uma fonte muito pequena, tá bom? Essa é a terceira parte, e essa aqui é a quarta, ok? Muito bem. Então, antes da gente ir pegando parte por parte, vamos entender quais são as camadas que vão compor a nossa rede, uma visão sistêmica dela. Depois a gente vai voltar e ver como construir essas camadas. Mas é assim, ó, cada entrada é uma imagem de 28 por 28. O dataset tem 60.000, mas a nossa rede vai ser treinada uma por uma. Tudo bem? Então a gente vai entrar na nossa primeira camada convolucional com uma imagem de 28 por 28. Aí a gente tem que escolher. A gente vai escolher fazer filtros de 5 por 5. Então, se for um filtro vertical, vai ser um filtro de 5 por 5. Ao aplicar esses filtros, o resultado vai ser uma matriz de 24 por 24. Uma espécie de imagem, mas a gente pode chamar de matriz. Só que eu não vou usar um filtro só, né? Eu posso usar um filtro vertical, um horizontal, um na diagonal e assim por diante, mas quem vai decidir isso é o próprio Keras. Então a gente vai escolher usar 12 filtros. Você pode colocar mais, menos, você vai poder trocar isso até nos exercícios. Depois disso, a gente tem uma camada que sempre acompanha as camadas convolucionais. Porque essa redução de dimensão é muito modesta quando a gente aplica uma camada convolucional, tá vendo? De 28 por 28 para 24 por 24 é muito pouco. Se eu for usando só camada convolucional, vai demorar muito até eu convergir em 10 possíveis saídas. Então, para poder andar mais rápido nesse processo e funcionar ainda muito bem, a gente vai usar essa camada de max pooling. A gente vai ver que ela é basicamente uma camada de redução de dimensão. A gente vai escolher usar 2 por 2, o que vai fazer com que ela divida isso aqui por 2 nas duas dimensões. Ó. Então, uma 24 por 24 agora vai virar uma 12 por 12. Legal. Aí vamos passar uma outra camada convolucional para melhorar nossos filtros, fazer filtros de nível mais alto. A gente vai escolher agora filtros 3 por 3. Ao fazer isso, a nossa saída, então, vai ter 10 por 10. Mas nada impede de usar de novo filtros 5 por 5, ok? Eu escolhi mudar para ficar mais didático. E escolhemos também aumentar o número de filtros, 24 filtros. De novo, uma max pooling 2 por 2, e aí essa matriz 2 por 10 já virou uma matriz 5 por 5. Já está bem menor que aquela de 28 por 28, né? Aí sim, a gente vai pegar esses 24 filtros 5 por 5 e usar como entrada uma camada densa. Mas isso aqui é um tensor, né? É uma matriz de 3 dimensões, 5 por 5 por 24. Então eu preciso usar uma camada de reshape que transforma isso aqui num vetor, que tem 600 posições. E aí eu entro dentro da camada densa e ela vai me devolver as propriedades. Ok? Para isso, que bibliotecas eu preciso? Eu vou usar o NumPy, o Matplotlib e o TensorFlow. Só, tá bom? O Keras está aqui dentro do TensorFlow, assim como o dataset. O NumPy para trabalhar com vetores e o Matplotlib para fazer o gráfico. Se a gente não quisesse gráfico nenhum, só quisesse rodar a rede, treinar e olhar a acurácia no final, a gente não precisava nem do Matplotlib. Bom, como é que eu importo o dataset? Exatamente como a gente fez na aula anterior. Não a aula anterior, mas a última aula que a gente fez de algoritmo supervisionado, né, de classificação multiclasse. Tem um comando dentro da biblioteca TensorFlow que é essa aqui, tf.keras.dataset.minist. Eu uso esse comando e igualo ele a uma variável aqui, number underline minist, tá bom? Essa number underline minist tem uma propriedade, que é a propriedade .loadData. Ao usar ela, ele vai devolver para a gente 4 conjuntos de dados. Ó. Esse conjunto de imagens de treinamento e os labels. O conjunto de imagens de teste e os labels. Qual o tamanho desses conjuntos? Então, as imagens de teste são 60.000. Os labels de teste são mais 60.000. As imagens, de treinamento
São 60 mil imagens para treinar e 60 mil labels. E aí para testar são 10 mil. Então ao todo eu tenho na verdade 70 mil imagens, tá bom? Esses 10 mil, os primeiros 5 mil são amostras de treinamento. Então eu tenho 70 mil, mas 5 mil são repetidos. 5 mil vem daqui para cá, tá bom? E portanto são mais fáceis de classificar. Já os últimos 5 mil são mais difíceis de classificar porque não pertencem ao conjunto. Se você quiser saber mais sobre o MNIST, esse dataset, entra nesse site aqui, ó. Lá tem muita informação, tá bom? Ótimo. Então vamos dar uma inspecionada no dataset para ver se está tudo parecendo como a gente imagina. Então a minha sugestão é, primeiro, printa o shape das coisas, né? Se você colocar a variável .shape, ele vai dizer o tamanho, ou seja, quantas dimensões tem. Então eu usei um comando print, escrevi aqui nesse string o que é e mandei plotar, tá bom? E aí ele escreveu, então, o shape das imagens originais é 60 mil por 28 por 28. E o shape dos labels originais é 60 mil. Depois você pode olhar alguns para ver se está tudo bem, né? Se os labels, por exemplo, batem com as imagens, se você não se confundiu. Então, este comando aqui, essa série de comandos, incluindo um for, né? Um loop, varre a matriz 8 vezes e vai fazendo 8 gráficos. Então ele plota os primeiros 8, tá bom? Para a gente poder comparar. Se você quiser, basta que você acrescente um número aqui nesse subplot, tá vendo? Nesse i, tanto aqui quanto aqui no ponto dos labels, né? Para que você possa, aqui na verdade, né? Para que você possa ir para outros 8. Não os 8 primeiros, mas pode ser os 8 do meio, os 8 últimos, assim por diante, tá bom? Maravilha. Então, agora uma novidade. A gente precisa preparar mais o dataset para as camadas convolucionais, senão elas não vão funcionar bem. Então, para isso, a gente precisa dar um reshape na imagem e a primeira coisa a gente precisa acrescentar uma dimensão a mais. É meio esquisito, mas funciona, tá bom? Porque a gente depois vai acabar trabalhando, lembra, com filtros, né? Então a gente tem que meio que dizer para a camada convolucional que eu tenho um filtro só, que no fundo é a imagem original. Então aquele 28 por 28 vai ter que virar um 28 por 28 por 1, tá bom? Mas isso é fácil. Basta usar esse comando aqui e pedir para trocar a forma, né? Então eu uso um trem underline images.reshape e digo qual o tamanho que eu quero, tá bom? Depois no final eu posso printar o new shape, né? Pedindo para printar de novo qual é o shape do trem images. Note que eu não usei uma variável nova. Eu joguei o resultado na mesma variável antiga e apaguei a variável antiga. Então deu certo, né? Agora ele tem uma dimensão a mais aqui, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa para as imagens de teste. E a gente vai normalizar e transformar esses valores em floats. Então, o que acontece? Os pixels vêm como números inteiros, de 0 a 255, que são os tons de cinza. Para a rede funcionar bem, ela não pode trabalhar com esses números inteiros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o tipo de variável para uma variável float. Então, ele vai pegar aquele 255, que é o número inteiro, e vai transformar em 255, que é um número de ponto flutuante. E aí dividir por 255. Isso vai fazer com que as nossas imagens de entrada variem de 0 até 1, certo? Por isso que eu tive que mudar para ponto flutuante, né? Porque senão ele ia arredondar tudo, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a próxima etapa. Bom, agora vem a etapa mais importante dessa aula, que é como criar e configurar uma rede convolucional. A gente já viu que eu preciso dar uma tratada melhor no dataset, preparar ele melhor. Mas essa preparação que a gente fez pode ser usada também para uma rede densa, que ela funciona até um pouquinho melhor, tá bom? Se você tomar isso como padrão e sempre deixar os números normalizados em ponto flutuante, funciona melhor a rede, ok? Bom, aqui a gente então precisa criar isso, a gente vai fazer isso em 4 etapas. A gente vai usar um comando que cria um modelo da rede, mas não deixa nada lá dentro. E depois vai adicionando camadas. Essa é uma rede relativamente complicada que tem 6 camadas, né? Então a gente vai precisar usar um comando que adiciona a camada 6 vezes. Depois, na hora de compilar a rede, vocês vão ver que é exatamente igual quando a gente fazia com uma rede densa. E na hora de sumarizar também. Então, de fato, o que muda é aqui, ó. E as escolhas que a gente faz aqui é que precisam ser muito bem entendidas. Então, o primeiro comando é só criar.
Eu venho aqui, dou um tf.keras.sequential, e esse comando sequential vai empilhar as camadas da rede. E eu posso dar um nome se eu quiser, e o nome que eu escolhi foi redif cnn minist, ok? A gente então escolheu não formar as camadas aqui. Eu podia botar as camadas já dentro do comando sequential, mas eu posso usar um comando separado para fazer isso. Acho que fica mais organizado. Eu já construí redes neurais, incluindo aqui também, nas aulas anteriores. Então você pode olhar que você vai ter os dois exemplos, tá bom? Ótimo. Agora vem a parte de adicionar as camadas. O comando que adiciona uma camada é o model.add. Cada vez que eu uso ele, eu adiciono uma camada naquele modelo sequential, ok? Como eu tenho uma rede de 6 camadas, eu vou precisar usá-la 6 vezes, tá bom? Então é só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, para adicionar as 6 camadas que eu já mencionei anteriormente, tá bom? Vamos olhar agora com calma isso, porque esse é o coração da aula. Sem entender isso, o resto tá fácil. Bom, a gente já sabe que a nossa rede começa com uma camada convolucional, tá bom? A gente vai escolher, então, usar uma camada convolucional e aplicar um filtro 5x5. E essa escolha não é muito fácil de tomar. Esse filtro não pode ser maior que a imagem, claramente, e não adianta ser do tamanho da imagem, ele tem que ser pequeno para analisar porções da imagem. Mas se você usar um filtro 7x7, por exemplo, provavelmente funciona. Procure usar números ímpares aqui no filtro, porque se você usar números pares, o resultado vai ser um número ímpar da dimensão da saída. E aí vai ser difícil dividir ela por 2 ou por 3, como a gente vai fazendo mais para frente. Então a minha grande dica é use números ímpares aqui, ok? Ótimo. Aqui a quantidade de filtros também. Eu escolhi até um número menor do que se vocês olharem, por exemplo, na bibliografia, foi adotado nos exemplos que vocês vão ver, tá bom? Mas para ficar didático, não demora muito para rodar, ok? E funciona bem, vocês vão ver. A camada de convolução tem função de ativação, tá bom? Então a função de ativação que a gente escolheu foi a ReLU, porque ela é bem simples e funciona bem. Lembra? Sempre que eu estiver configurando a primeira camada de uma rede neural, eu preciso dizer como é que é a entrada. Depois eu não preciso mais, porque o sequential já entende a saída dessa camada como a entrada para a próxima, e ele sabe a dimensão da saída. Agora, a primeira ele não sabe. Então eu tenho que dizer para ele. Eu vou dizer que a entrada é 28 por 28 por 1. Lembra-se que a gente adicionou essa dimensão? Você tem que lembrar de falar ela aqui, tá bom? Então essa camada com VAD vai aplicar 12 filtros de 5x5 nas imagens de entrada, que tem 28 por 28. O resultado então vai ser um tensor. Olha por que chama TensorFlow, né? Ou seja, uma matriz 3D que tem 12 filtros de 24 por 24 cada. Como é que eu calculo esse 24? É assim, ó. Eu pego 28, subtraio 5 do filtro, somo 1 e aí vai dar o resultado. É por causa desse soma 1 que eu preciso usar um número ímpar aqui, para que na entrada eu tenha um número par e na saída também, tá bom? Bom, e lembra-se, né, que o input shape é só para a primeira camada. Se você quiser saber mais sobre a camada convolucional e muitas opções que ela tem, entre aqui nesse site, que é o Help do Keras. Bom, depois disso vai vir uma camada meio engraçada, porque você está fazendo uma rede convolucional, então por que tem essa camada Max Pooling em 2D? O que ela faz? Ela é uma camada de mudança de forma, ou seja, ela não tem parâmetros ajustáveis, ela não passa pelo otimizador, é só para ficar menor mesmo. Ela serve para diminuir o tamanho das matrizes de saída das camadas convolucionais, só isso, só para isso. O que ela faz? Quando eu defino uma janela, por exemplo, 2x2, essa aqui dá saltinhos mesmo. Ela vai pegar, por exemplo, se eu estivesse aplicando 2x2 numa matriz 8x8, ela ia pegar os primeiros 2x2 aqui, olhar os 4 números, como ela é uma camada max, ela vai pegar o máximo dentro desses 4 e tomar como resultado. Aí dá um pulo, vem para os próximos 2x2 aqui, ó. Olha todos esses, escolhe o máximo, no caso aqui é 0,5, toma esse como resultado. Joga fora todo o resto mesmo, é isso aí. Depois você pode, depois ela faz a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá e acabou. E o resultado é que eu transformei uma matriz 8x8 numa matriz 4x4, certo? Ou seja, quando eu aplico um filtro 2x2, eu divido as duas dimensões aqui, por 2 e por 2. Eu podia fazer um filtro 2x3 também, mas aqui é dar erro, né? Eu podia fazer um 2x4 se eu quisesse, tá bom? Ok?
Existem filtros pooling que são de média, que são de outros tipos de padrão. Mas o máximo, aparentemente, o que a experiência mostra é que funciona melhor. Tá bom? Então é o que todo mundo usa. Então, essa duplinha, camada convolucional e camada max pooling, dá o resultado de um filtro. Cria uma nova feature, já com uma dimensão aceitável. Então a gente vai usar essa dupla de novo. A terceira e quarta camada da nossa rede vai ser uma reaplicação, para a gente poder ter um filtro um pouco mais específico, mais especializado. Então o que eu fiz aqui foi dobrar o tamanho dos filtros, de uma quantidade de filtros, perdão, mas diminuir o tamanho de cada filtro, tá bom? Defino a função de ativação e dessa vez eu não preciso, ao adicionar a camada, dizer o tamanho da entrada, porque a entrada daqui vai ser a saída da última camada, que é uma max pooling, o que ela sabe, tá bom? Aqui de novo eu dividi 2 por 2. Só deu certo porque eu usei de novo um filtro ímpar aqui, ó, tá bom? Ao aplicar esse filtro 3 por 3 numa saída que já estava 12 por 12, o resultado vai ser 12 menos 3 mais 1, 10. Então eu vou ter uma camada 10 por 10. A max pooling 2 por 2, a saída vai ser 5 por 5. Tá bom? Muito bem. Então, depois disso tudo, a parte convolucional da nossa rede está pronta. Eu tenho como resultado de todas as convoluções 24 filtros de 5 por 5. É um tensor, certo? Uma matriz de 3 dimensões, um tensor. Como é que eu faço para desse tensor chegar nas probabilidades? Agora eu vou partir para aquilo que eu já tinha antes. Lembram da nossa camada densamente conectada, que a gente usou para analisar imagens? A gente vai fazer a mesma coisa. Para analisar um tensor ou uma imagem usando uma camada dense, eu primeiro preciso usar uma camada flatten, que é aquela camada que transforma tensor, matriz, tudo num vetor só. Espalha esses monte de números aqui num tensor, mas não joga número fora. Então, se você fizer 5 vezes 5 vezes 24, vai dar 600. Então, quando você passar uma camada flatten, dá justamente um vetor de 600 posições, tá bom? Então, ele transforma uma coisa que é assim, ó, numa coisa assim, bem comprida, numa minhocona bem comprida, tá bom? Muito bem. Então, uma vez passada essa última camada, agora a gente pode ir para a camada densa. A camada densa, eu quero saídas de probabilidade. Então, eu vou usar como função de ativação a softmax. Eu podia ter escrito 10 aqui, mas eu escolhi colocar o número de classes de saída numa variável lá em cima. Mas aqui é só o número de saídas. Então, quantas vão ser as saídas? Porque entradas eu já sei, são 600 que vem da camada flatten. E quantas saídas? São 10, do tipo softmax. Tá bom? Então, aqui tem duas coisas interessantes. A camada dense é aquela camada padrão, certo ou não? Ela calcula a saída como uma função de ativação aplicada ao produto escalar entre a entrada e o kernel, aquilo que a gente chama de score, somado bias, tá bom? O kernel é a matriz de pesos, né? E esse dot aqui, esse produto escalar, é de fato a camada... Esse produto escalar é de fato o score, ok? Muito bem. A softmax vai calcular uma probabilidade. Ela calcula a probabilidade usando uma distribuição exponencial, tá vendo? Então, isso não importa muito, é uma coisa bastante teórica aqui, mas o fato é que eu vou ter como saída 10 probabilidades. A probabilidade de saída 0, a probabilidade de saída 1, a probabilidade de saída 2, a probabilidade de saída 3, até a probabilidade de saída 9, ok? Pronto, ufa, conseguimos. Entenderam? Essa é a parte mais importante. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo, tá bom? Então, a nossa entrada, então, começa com 28, começa com um monte de imagens, mas cada uma é 28 por 28. Eu vou passar por uma camada convolucional, que vai gerar 12 filtros de 24 por 24, com função de ativação ReLU, porque eu estou filtrando a 5 por 5. Essas features novas, esse tensor de saída, está muito grande. Então eu passo por uma max pooling, que divide esse 24 e 24 em 2 e 2 para virar 12 e 12. Depois eu passo por uma outra bateria de convolução e redução de dimensão. E aí o resultado vai ser 24 filtros, 24 features de 5 por 5 cada uma. E eu uso uma flatten para dar um reshape e transformar num vetorzão, e uma camada densa para encontrar as 10 probabilidades de saída. Ok? Feito isso, agora eu preciso compilar. Bom, na hora de compilar, é igualzinho que a gente já fez.
eu posso escrever o otimizador aqui, ou posso criar uma variável do otimizador, que é como eu gosto de fazer. Eu vou usar o Adam, que é um otimizador bastante avançado. A gente já falou bastante dele também em aulas anteriores, especialmente nas primeiras que eu tratava de aprendizado supervisionado. O learning rate do Adam tem que ser baixo para ele funcionar. Então eu escolhi aqui 0,002. Você pode botar 0,01 ou 3 para começar a brincar, depois você pode trocar mais se quiser. Aqui é uma coisa importante, ó. Diferente dos exemplos que eu citei, eu escolhi usar um sparse categorical cross entropy. Ao fazer isso, eu consigo trabalhar com classe de números inteiros. Eu não preciso dar um reshape também nas classes e transformar em números em matrizes de resultados. É mais simples usar o sparse, na minha opinião. Então eu vou usar ela, tá bom? E escolho a métrica, que é acurácia. Isso aqui é o loss, né? É a função que eu vou minimizar, tá bom? Então, o loss é aquela grandeza que eu tendo a minimizar. Isso vale para redes convolucionais e para redes densamente conectadas. E ele vai calcular o loss também dos filtros das redes convolucionais, tá bom? Eu vou usar o sparse categorical. Por quê? Porque ele basicamente trabalha com entropia cruzada entre as saídas esperadas e as saídas previstas. E ele serve para trabalhar com números inteiros nos labels, ok? A gente já falou bastante nas aulas passadas e nas aulas de teoria eu explico muito bem qual o papel do loss num algoritmo de aprendizagem de máquina, tá bom? Bom, eu preciso de um otimizador, alguma coisa que faça ali o gradiente, né? Que calcule os pesos e os valores dos filtros, de modo aí reduzindo o loss. Quem vai fazer isso é o Adam para mim. O Adam é um tipo de estocástica gradiente, então é um gradiente que vai sendo calculado aleatoriamente a partir de cada entrada, mas ele tem uma estimação adaptativa de momentos. Nossa, que complicado. Não é não. Se você quiser saber mais, tem bastante informação aqui nesses links, tá bom? Nas aulas anteriores eu tentei explicar um pouquinho mais, mas o fato é que você não precisa entender exatamente como funciona um otimizador, porque todos eles que já estão previstos dentro do Keras funcionam independente, tá bom? O que você tem que ter uma noção é qual o valor interessante de parâmetros. Sabendo que o learning rate tem que ser baixo é o que você precisa para usar bem o ADA, ok? A gente definiu então ele usando o APT justamente para poder escolher o learning rate. E a métrica que eu estou usando é padrão. Eu vou usar uma métrica de acurácia, porque é aquilo que a gente sempre compara quando está fazendo classificação. Né? Eu tinha 10 mil exemplos e acertei quantas? 9 mil? Então minha acurácia é de 90%. Tá bom? Bom, no final eu posso dar um print model para ver se tudo saiu como eu queria. Ó, a primeira camada é uma conv e a saída dela é 24 por 24 por 12. Ah, bateu. A segunda é o max pooling, 2 por 2, e a saída é 12 por 12 por 12. Ah, bateu de novo. Aí a outra camada é uma convolucional de novo, lembra? Com aqueles filtros menores, e a saída agora deu 10 por 10 por 24. Bateu de novo. Aí depois ficou 5 por 5 por 24, 610. Ah, que beleza, hein? Note que as camadas max pooling não tem parâmetros ajustáveis, tá vendo? Nem a flatten. Então são camadas que não pesam no seu algoritmo, ok? O que vai ser dificuldade para treinar são essas daqui, que tem parâmetros a serem ajustados, ok? Muito bem. Agora eu vou treinar a rede. Então, essa é a parte que o algoritmo demora para ser executado. É rápido programar, mas aí, quando você rodar lá no seu Google Colab ou na sua máquina, você vai ver que ele vai ficar um tempão aqui, tá bom? Por quê? Porque agora ele vai passar por todas aquelas imagens do dataset e vai tentando otimizar e diminuir o loss, encontrando os melhores filtros, os melhores pesos para a camada densa e assim por diante, tá bom? Olha, eu tenho muito parâmetro para ajustar, então eu vou usar poucas épocas. Né? Épocas é um giro total nessas entradas. Eu vou usar 8, ok? Dessa vez eu vou deixar um verbose 1 para poder olhar a barrinha de progresso, ok? Então as épocas é o número de ciclos de treinamento. E o verbose eu posso deixar 0 e não ver nada, 1 e ver a barra de progresso, e 2 eu escrevo o resultado numa linha, que serve se você roda e depois vai olhar, tá bom? Mas a gente vai acompanhar, né? Ok? A gente podia também ter escolhido o Beth Size para pegar uma parte, né, dos dados de entrada que eu escolho como treinamento em cada época. Mas eu deixei livre aqui, ok? Deixei no padrão do Keras.
Bom, depois que rodar, vai ficar um tempinho depois que rodar, como são 8 épocas, então ele vai calcular o loss nessas 8 épocas e a acurácia nessas 8 épocas. O resultado vai para a history, que é a variável em que eu joguei o comando model.fit. Como é que eu faço para ler ela? Bom, eu tenho que encontrar o que está escrito dentro do history.history e aqui dentro, porque ele é um dicionário, né? É um tipo de variável do Python que chama dicionário, e para ler um dicionário eu tenho que dar o nome da página do dicionário. Então é o loss que eu vou olhar, tá bom? E aí eu faço um gráfico do loss, ok? E coloco na legenda, loss. Aí, ó, que bacana. O loss começa baixo e cai. Tá caindo. Se eu botasse mais épocas, ia melhorar o meu resultado. A acurácia também, certo? Está dentro do dicionário. Ela está subindo, claro, né? Se o loss está caindo, a acurácia deveria subir junto. Então, se eu ficasse mais um pouquinho, melhoraria mais um pouquinho. Mas quase nada, hein? A acurácia já está quase estabilizada, tá vendo? Muito bem. Agora eu vou testar a rede usando o dataset de teste. Lembra que ele não é exatamente um dataset novo, porque ele é meio a meio, tá bom? Mas ele é um dataset difícil ainda de acertar bem. Então, eu vou usar dois comandos aqui. Só para ver a acurácia dos testes, na verdade eu só precisaria desse comando model.evaluate. Mas eu já vou usar o modo de predict, esse comando preditor, primeiro porque eu acho que ele é o mais interessante para a gente entender que ele existe, porque depois é o que eu vou usar para fazer as previsões o tempo todo. Uma vez treinada a rede, rodar a rede rápido, e eu vou usar ela para fazer previsões sobre novas imagens. Então imagina você está programando um detector de imagem de algum tipo, uma vez treinado, você só vai ficar usando o model predict o tempo todo, ok? E eu vou guardar esse resultado para depois comparar. Mas para olhar a acurácia mesmo dos testes, o que eu preciso fazer é isso aqui. Ó. Eu olho e depois printo a segunda variável aqui, que eu chamei de teste underline ACC, para acurácia. Dessa vez que eu rodei, deu 0,99, que é muito alto, tá bom? Eu dei um pouquinho de sorte aqui nos pesos de entrada. Quando você rodar outras vezes, talvez diminua um pouquinho, talvez suba um pouquinho, porque a gente não está fixando uma semente para o nosso model fit. Então, ele aleatoriamente inicializa os pesos e os filtros e depois vai otimizando. Se ele começar de um ponto melhor, pode ser que chegue numa acurácia boa. Se ele começar de um ponto pior, ele chega numa acurácia um pouquinho menor, mas não pode variar muito, tá bom? Se variar muito, o seu algoritmo está muito dependente dos pesos iniciais, o que não é bom. E aqui, para olhar para dar uma olhada final, a gente tem então impresso, né, com esses dois comandos aqui. Eu sempre gosto de olhar as coisas para ter certeza que está indo tudo bem. Então eu tenho os primeiros 15 labels e os primeiros 15 previsões. Então a primeira coluna são são os labels, que eu sei o que a pessoa que escreveu queria escrever, e aqui é o que minha rede está prevendo. Olha, nesses 15 primeiros ele não errou nenhum. Se você voltar e olhar a nossa aula lá, esse daqui é um número difícil de prever. Esse 5 pode ser confundido com um 6 com certa facilidade, né? E a nossa rede começa se confundindo. Já esse 1 é bem fácil de imaginar que isso aqui é um 1, certo? Então, mas ele não errou nenhuma dessas 15. Bom, com uma acurácia 0,99 ele errou bem poucos. A gente tem que ficar caçando para encontrar qual ele errou. Tá legal. Agora que acabou a explicação, vamos ver na prática como é que isso funciona, né? Eu vou rodar aqui, mas você pode rodar você no seu Google Colab, ok? Né? Eu já falei várias vezes, mas se você simplesmente buscar Google Colab no Google, você consegue entrar e se tiver uma conta de Google, você já pode trabalhar, tá bom? Copia e cola ou importa diretamente lá o código do GitHub e depois adapta, é a minha sugestão. O começo do código são 3 referências importantes que eu usei, me baseei para poder construir esse código aqui, além de outras que eu já conhecia, tá bom? E das minhas próprias, né? Não esquece de usar elas se você quiser. Mas rodar essa célula não vai mudar nada. A gente pode rodar, mas ela não vai fazer nada. Ela só está demorando aqui porque ela está alocando e conectando o computador lá do servidor do Google para poder rodar o meu código. Mas depois que ele fizer isso, não vai fazer nada. Então veja, o tempo que ele está demorando aqui foi só para inicializar. Ó. Ele já separou um pouco de RAM para mim, razoável, né? 12 GB e 107 GB de disco. Agora sim, vamos rodar a rede. Ó. Eu vou rodar aqui. Essa é uma rede que demora para treinar. Então, quando eu executar, você consegue até ver a setinha rodando, né? Ele está importando o dataset e tudo mais. Agora, ele rapidamente cai no comando modelfit e fica nele. Como eu pedi um verbose 1, então eu tenho uma barrinha de progresso, que é bom, né?
Então note que ele está rodando 1875. Ele não está rodando os 60 mil exemplos, né? Porque aí realmente ia ficar muito longo. Mesmo deixando o BF size livre, ele escolheu um tamanho de BF size razoável. Note que o loss está caindo, né, ao longo das iterações, e a acurácia também. Quando ele troca e pega de novo, ele já começa de um ponto melhor. Ó. Nosso loss agora já está em 0.5 e a acurácia 0.98. E à medida que ele vai tentando otimizar, ela sobe, desce e vai tentando adaptar. Tá bom? Vai demorar um pouquinho e eu vou fazer um corte aqui e volto daqui a pouco no final da execução. Bom, voltei. Olha só, ele já está no último epoch, a acurácia foi subindo, tá vendo? 0,95, 0,98, 0,98, 99, 99,2, 99,3. Essa entrada, essa rodada foi muito boa. E ele está aqui em 99,4 e o loss está bem baixinho, tá bom? Assim que ele terminar, ele vai gravar os resultados nas épocas e vai fazer os gráficos, tá vendo? Então, a nossa acurácia ficou muito alta nos dados de treinamento, mas nos dados de teste também, ó, 0.9903, tá bom? Nada mal, certo? Note que desta vez, naqueles primeiros, ela errou isso aqui, ó. A gente precisa conseguir treinar bem nossa rede para não confundir aqueles 5 com 6, porque eles são muito parecidos mesmo, tá bom? Então vamos voltar que eu quero propor um exercício para vocês. Agora que você já viu toda essa explicação e já viu como a gente roda esses códigos lá no Google Colab, eu queria deixar um exercício, que na verdade são 3, para que você trabalhe um pouco nesse exemplo que a gente fez, altere alguns parâmetros e vá pegando um pouco de feeling sobre redes convolucionais, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é, entra lá no site que fala sobre o MNIST e dá uma olhada, porque lá tem os recordes encontrados para redes convolucionais. Você vai ver que quase todos os resultados são maiores que 0,99. Elas são muito poderosas para esse tipo de classificação. Bom, depois de fazer a propaganda das redes convolucionais, vamos ver se a gente melhora o nosso caso. Ou piora. A primeira coisa que você tem que entender é por que a gente fez 2 rodadas de camadas convolucionais. Então, para entender isso, nada como tirar. Vai lá e tira a camada 3 e 4. Faz um modelo muito mais simples, só com 4 camadas e roda para você ver o que acontece. Compara com o resultado que a gente tem. Depois, e vê quanto tempo ele demorou para executar, às vezes ficou muito mais rápido. Depois devolve essas camadas e aí aumenta os filtros. Em vez de 12 e 24, coloca 32 e 64. Se você quiser, coloca o segundo filtro como 5x5 também, deixa ele maior, tá bom? E verifica o resultado que você encontrou. E aí, por fim, coloca mais uma camada densa, tá bom? Aumenta, dá uma chance para as camadas densas melhorar ainda mais o resultado das saídas convolucionais. Usa uma camada com função de ativação ReLU e com 60 saídas. Então a gente vai, em vez de pular de 600 para 10, a gente vai pular de 600 para 60 e de 60 para 10, tá bom? E ver quanto isso impacta no tempo de execução, quanto isso impacta no resultado da acurácia. E é isso. A nossa rede convolucional está desmistificada. Entenderam? Parece um bicho de 7 cabeças, mas com calma você consegue entender e consegue aplicar essa rede agora para o que você quiser. Se você quiser tentar usar uma rede convolucional num sinal, basta usar o comando conv1d, ok? Mas quem sabe daqui a pouco sai uma aula sobre isso aqui no curso. Até mais e bons estudos!